Deus, a certeza que nos faz cantar a Ele e dizer só em Ti confiarei, é por causa da presença dEle em nós. Amém? Você crê assim? Em nome de Jesus. Como é gostoso, irmãos, nós podemos estar aqui. Nós temos o privilégio de sermos chamados povo de Deus, e o Senhor tem algo para nos falar essa noite. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração, para que nós possamos cantar com o nosso coração, para que nós possamos celebrar a Ele de coração verdadeiramente. Esse momento não é um momento em que nós apenas cantamos, porque o louvor tem o poder de nos preparar para a palavra, preparar o nosso coração, para regar esse terreno, para que venha a semente do Senhor sobre nós, e Ele faça o que Ele precisa de fazer, e Ele execute o que Ele precisa de executar, e Ele mexa, possa revolver a terra aí, e Ele coloque a semente bendita dEle sobre tua vida, sobre tua família, sobre tua casa. O quanto mais você adorar, o quanto mais você engrandecer o nome do Senhor, enquanto você louva, mais o teu coração vai estar preparado para aquilo que Ele tem. Em nome de Jesus, glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vou pedir que você abra comigo a tua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo número 22, João capítulo 3, versículo 22, glória a Deus. Acho que a tradução que está ali é igual a minha, NVI, amém. Dá tempo para os irmãos acharem aí, tranquilamente. Todos acharam, amém? Vou falar um jargão de crente aqui, quem não achou fala misericórdia. Fazia tempo que eu não ouvia isso. Alguém falou misericórdia aí? Não precisa, né? Também está escrito aqui, está fácil. Glória a Deus. O texto diz assim: depois disso. Aí você deve perguntar, disso o quê? Vamos voltar um pouquinho antes da gente começar a ler. Jesus tinha acabado de ensinar algo precioso para um homem chamado Nicodemos. Já já a gente lê o texto. Um homem que era uma grande autoridade no meio dos judeus. E Jesus falou uma verdade para ele. Jesus disse assim: olha, é necessário que o homem venha nascer de novo para entender as coisas de Deus. Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. E ele disse assim: mas Jesus, como é que pode um negócio desse, né? O homem vai voltar para o ventre da mãe e vai nascer novamente? Aquele homem tão sábio, tão conhecedor da palavra, tão conhecedor da lei, experimentado em tantos textos, em tantas coisas, e ele faz uma pergunta dessa para Jesus. Jesus olha para ele e fala assim: meu camarada, você não entendeu nada. O que eu estou falando é que você deve nascer da água e do Espírito. E aí Jesus vem falando ali para ele várias coisas. E aí vem aquele texto que todos nós conhecemos, que a gente costuma chamar de resumo da Bíblia, que Jesus disse para ele: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o resumo da Bíblia ali para aquele homem, porque ele não estava entendendo nada. Ele conhecia muito a letra, mas ele não conhecia as coisas do Espírito. E aí, depois disso, depois que tudo isso aconteceu, depois de um cara que não estava entendendo nada chegar na presença de Jesus e fazer uma pergunta dessa, e Jesus ter que explicar para ele, desenhar para ele. Depois disso, continuando aqui no nosso texto. Obrigado, minha irmã. Glória a Deus. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Presta atenção. Onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. E isto se deu antes de João ser preso. Agora começa a história. Versículo 25. Surgiu ali uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial.
Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunha do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo, e aí ele está falando dele, o amigo que presta serviço ao noivo e que atende e que o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora se completa. E aí ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Amém? Coloca a tua Bíblia no teu assento, se possível não fecha ela, e eu quero que você ore comigo. O título dessa palavra é: que eu diminua e que ele cresça, ou que ele cresça e eu diminua. Nós precisamos de entender isso. Há uma grande verdade que o Senhor quer falar ao nosso coração sobre esta palavra, e eu quero que você ore comigo, pedindo para que o Senhor fale ao teu coração. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, Senhor. Nós consagramos ela diante do teu altar, para que cada coração seja um terreno fértil, para que ela entre e venha, Senhor, produzir os frutos necessários. Nós nos abrimos diante de ti, Senhor, e te pedimos, ó Deus, fala conosco. Não te cales nessa noite, Senhor. Continua ministrando aos corações, da forma como o Senhor fez aqui durante o período do louvor. Que cada um se entregue diante de ti, de coração aberto, para ouvir, para entender e para absorver tudo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, toda desatenção à tua palavra nós rejeitamos. Todo espírito de descrédito, toda a ingerência do inimigo sobre qualquer vida aqui agora, nós anulamos em nome de Jesus. Declaramos o teu senhorio nesse lugar, para que a tua palavra encontre nos corações lugar e morada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós lemos o Evangelho de João, um trecho que muitas vezes as pessoas leem e param ali em João 3,16 e não continuam ouvindo o desenrolar de tudo isso. O Evangelho de João foi escrito com o propósito de fazer com que as pessoas que o lessem pudessem crer na mensagem do Evangelho. O Evangelho de João é onde mais você encontra a palavra amor escrito. É onde mais o Senhor fala sobre esse sentimento que deve existir em nós. É onde o Senhor mais ministra o amor dele sobre o nosso coração. Então, esse Evangelho foi escrito exatamente para que a humanidade creia. E aqui nós vemos João narrando a vida de João Batista, falando sobre a vida de João Batista, um homem que tinha um propósito muito definido no seu coração. E eu gosto sempre de dizer isso, que há duas datas importantes na vida do homem. Uma é quando ele nasce, e a outra quando ele descobre o verdadeiro propósito da sua vida, por que ele nasceu. Uma quando, e outra quando descobre o porquê ele nasceu. E muitas pessoas vivem em suas vidas durante muitos anos errando e repetindo no erro, e cometendo tantas coisas que hoje se envergonham, mas porque não conheciam. Mas a partir do momento em que comece a ter contato com essa palavra, os olhos se abrem, e aí você descobre um verdadeiro propósito na sua vida. João, ele tinha um propósito muito definido na sua vida. Mas os seus discípulos que andavam com ele, que ouviam essa palavra, que ouviam ele pronunciar e anunciar, e fazer propaganda de Jesus mesmo, e falar para eles que eles tinham que entender isso, ainda assim eles não estavam entendendo nada. Da mesma forma que Nicodemos não entendeu
o que Jesus falou para ele. Por isso que eu falei da palavra que Jesus ministrou ali a Nicodemos, um dos principais ali dos judeus, um homem de muito conhecimento, mas que não entendia as coisas espirituais. Mas quando nós entramos no propósito do Senhor, os nossos olhos se abrem e nós começamos a entender a vida numa outra dimensão. E a gente começa a descartar tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente viu que não serve mais. O peso começa a sair da sua vida, o peso nos seus ombros começa a te deixar leve, para que você ande com o Senhor. João entendeu perfeitamente o que Deus queria da vida dele, e é por isso que ele é citado por Jesus como: dentre os nascidos de mulher, não houve maior do que João Batista. Ele poderia citar um profeta, ele poderia citar alguém a quem Deus operou milagre através dele, mas ele citou João Batista, porque o propósito de vida de João Batista era preparar o caminho do Senhor. Deus, eu falo sem medo de errar, que Deus quer levantar nessa noite aqui verdadeiros João Batistas, que preparem o caminho do Senhor para muitas vidas. E eu estou falando nessa noite com alguém que pode alcançar lugares que nós nunca chegaremos, que pode alcançar nações que nós nunca pisaremos, que podem alcançar corações dos grandes, de pessoas que você jamais imagina que um dia possa se render ao Senhor, mas você pode ser o instrumento de Deus que vai levar a palavra do Senhor até lá. Portanto, meu irmão, se prepare, porque nessa noite Deus pode confirmar aí no teu coração, quietinho, do jeito que você está, um propósito como Deus colocou na vida de João Batista. João Batista falava para os seus discípulos de uma forma muito clara. Desde o Evangelho de João, no capítulo 1, não era para que seus discípulos tivessem dúvida alguma, porque ele já vinha anunciando, porque ele já vinha falando. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, eu não vou pedir para você ler, mas ele fala abertamente. Chegou ao ponto das autoridades judaicas mandarem ali para falar com ele, para perguntar para ele quem ele era. Mandaram sacerdotes, mandaram levitas para perguntar para ele quem ele era. E aí? Você é Elias? Você é o profeta Elias? Não, eu não sou. Você é algum outro profeta? Você é alguém, quem é você? Não, eu não sou. Porque ele sabia quem ele era, e ele sabia quem também ele não era. E às vezes nós queremos ser o que nós não somos. Nós vestimos uma fantasia na vida, fingindo ser, ou imaginando ser, ou pensando ser o que não somos. João Batista sabia exatamente quem ele era. E quando esses homens, sacerdotes e levitas, perguntaram para ele quem ele era, ele responde com um texto bíblico. Ele responde com Isaías 40, versículo 3. Ele diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista, eu creio que todos conhecem a história. Ele era um homem que, quem olhava para ele, falava assim, era um cara esquisito. Um cara que se vestia de pele de animais, um cara que comia gafanhoto. Tem alguém aqui que já comeu gafanhoto? Se tiver, depois você me procura. Se você tiver com vergonha de falar, você me fala, porque deve ser ruim pra caramba. Ele comia gafanhoto e mel silvestre. Deus preparou abelha no meio do deserto para levar mel para esse cara. Você já imaginou isso? Então Deus levou esse homem para lá, para preparar ele. Mas todo mundo que olhava para ele fala, que sujeito esquisito. E às vezes você olha para alguém e você fala assim, daí não vai sair nada. Mas Deus olhava lá de cima para João Batista e dizia assim, é esse aí que eu preparei, é esse aí que vai preparar o meu caminho, é esse aí que vai anunciar a minha palavra. Talvez tenha muita gente olhando para você dizendo assim, mas ele é tão esquisitinho, ele é tão estranho, ele fica na dele assim. Não olha de lado não, senão alguém vai achar que você está olhando para alguém esquisito. Olha só para mim agora, depois com liberdade você pode olhar. E talvez você está olhando para a pessoa e está falando, esse aí não vai sair nada dele não. Mas esse pode ser o novo João Batista que Deus está escolhendo para preparar o caminho do Senhor para alguém. Deus tem dessas coisas, irmãos. A gente olha para alguém e esse alguém não representa nada, e Deus está olhando e não está vendo quem é, está vendo quem vai ser, está vendo quem Deus vai preparar, o que é que ele vai virar na mão do Senhor. Por isso, não desacredite do que Deus pode fazer na tua vida, e nem daquele que está do teu lado.
Grandes homens de Deus um dia sentaram na cadeira de uma igreja como essa, e ouviram alguém falando como eu estou falando aqui, e entenderam a mensagem, e disseram assim: Senhor, é comigo o negócio, pode mandar que eu vou, pode mandar que eu quero, e viveram grandes propósitos de Deus. Por isso eu quero te desafiar nessa noite, abre o teu coração, porque João Batista entendeu o seu lugar. Perguntaram para ele: quem é você? Sabe o que ele respondeu em outras palavras? Eu não preciso de um nome, eu não preciso de um título, eu não preciso de um lugar alto, eu só preciso de uma voz. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu vou preparar o caminho do Senhor. E a missão dele era preparar o caminho do Senhor. Ele disse para os seus discípulos, porque os seus discípulos estavam vivendo a mesma confusão mental que estava vivendo ali aquele homem que falou com Jesus, Nicodemos. Ele teve que virar para ele e dizer a mesma coisa que Jesus falou. Vocês não entenderam nada. Eu falei tanto. Aí João Batista vem e fala assim, ó, olha só. Vamos voltar no texto. Primeiro vamos voltar naquilo que eles disseram. Olha aqui, versículo 26. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do rio Jordão, do qual você estava fazendo propaganda, do qual testemunhaste, ele está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Então na cabeça dos discípulos de João Batista, era uma competição, para ver quem batizava mais, quem era mais famoso. Irmãos, tem tanta gente vivendo em função disso. Curtiu ou não curtiu minha foto? Quem tem mais seguidor do que eu? Vamos ver quanto. 5 minutos que postou uma foto, quer ver se tem 50 curtidas, se tem 100 curtidas. Nossa, olhou e nem curtiu. Está online, mas nem curtiu a minha foto. Eles estavam preocupados com isso, porque Jesus estava tendo mais curtida do que João Batista. João Batista não estava nem preocupado com isso, irmãos. Ele não queria nem saber, porque ele sabia que o propósito dele era esse mesmo. E os discípulos vêm e falam com ele assim: olha, ele está tendo mais curtida, ele está influenciando mais do que você. Não importa, meu irmão, porque João Batista responde claramente aqui para eles o que tinha que ser respondido, porque no coração dele ele sabia que aquilo não era uma competição. Os discípulos dele entenderam tudo errado, assim como Nicodemos tinha acabado de entender tudo errado. E às vezes a gente vive a nossa vida entendendo tudo errado, achando que o evangelho é competição. Lá ele tem mais, aqui eu tenho menos. Meu irmão, viva com a medida que Deus te colocou. Faça o melhor com aquilo que Deus colocou na tua mão. Foi pregado aqui nesse púlpito que quando Deus entrega 2, 5, 10 talentos, você tem que dar conta daquilo que Deus colocou na tua mão e reproduzir aquilo que Deus colocou. E quando você reproduzir aquilo que Deus colocou na tua mão, está tudo certo, e pronto, acabou. Não se compara com o outro. O problema é a maldita comparação que a gente faz com aquele lá ou com aquele ali. João Batista tinha certeza que ele não tinha que competir com ninguém, que ele não tinha que se mostrar maior do que ninguém. Ele sabia o seu lugar, e quem sabe o seu lugar, pouco se importa se o outro está indo maior do que ele, ou se está indo menor do que ele, não importa. Ele sabia que aquilo não era uma competição, porque Jesus não era para se comparar com ninguém. Guarda bem isso, Jesus não era para se comparar com ninguém. E aí vem João Batista e responde, versículo 27. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. E aí ele passa na cara deles: olha, vocês são testemunhas do que eu disse, ou do que eu já disse para vocês. Eu não sou o Cristo. Lá em João 1:23 ele diz: eu não sou o Cristo. Eles já tinham ouvido João falar isso. Mas eu sou aquele que foi enviado adiante dele. Eu sou aquele que foi enviado adiante dele. Nós somos enviados do Senhor adiante dele, para preparar o caminho dele, para fazer com que as pessoas passem. Nós somos enviados para asfaltar a rua, para que ele venha e passe. E a declaração de João Batista, ela é algo forte para a nossa vida. Olha aqui: a noiva pertence ao noivo, a noiva é a igreja.
o noivo é o Senhor. Ele sabia onde que ele tinha que tocar e aonde ele precisava simplesmente de ver crescer e ser abençoado. Presta atenção, a noiva pertence ao noivo. O amigo, e aí ele fala dele, o amigo que presta serviço ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo. Quem é o amigo que presta serviço ao noivo? Eu quero que você guarde bem isso. O amigo que presta serviço ao noivo, e eu repeti para você prestar bastante atenção mesmo, e que o atende, ouve e enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Ele era o amigo do noivo. E quem é o amigo do noivo? Talvez o amigo do noivo é aquele que proporciona o encontro dele com a noiva. O amigo do noivo é aquele que ouve, é aquele que atende quando o amigo precisa. Você quer ser o amigo do noivo, irmão? Você quer ser o amigo do noivo? E principalmente o amigo do noivo é aquele que se enche de alegria quando ouve a voz do noivo. João tinha convicção no seu coração, porque ele era o amigo do noivo, que enchia o seu coração de alegria quando ele ouvia a voz daquele que lhe mandava, que lhe falava ao coração. Irmãos, se nós entendêssemos isso em nossa vida de verdade, as competições deixariam de acontecer, as comparações deixariam de acontecer. E eu quero falar nessa noite sobre comparações, porque ninguém se compara a Ele, porque ninguém pode ser medido e comparado àquilo que o Senhor é, porque Ele é o único soberano, Criador de todas as coisas, Pai da eternidade. Ele é soberano sobre todas as coisas. Não há nada que se compare ao Senhor. Ele não é para ser comparado. E os discípulos de João Batista estavam fazendo uma comparação, e até hoje surgem homens que querem comparar a grandeza do Senhor com algo que é humano, que é terreno. Até hoje surgem homens que querem minimizar a divindade, a majestade do nosso Deus, e esses homens quebram a cara, e esses homens se afundam, esses homens realmente... Eu vou dar alguns exemplos que nós temos nos nossos dias. Você lembra de John Lennon? Quando ele declarou que a banda, os Beatles, eles eram mais famosos do que Jesus Cristo. E esse camarada que declarou isso, passado algum tempo ele foi morto com 5 tiros por um próprio fã. Ele afrontou, ele quis minimizar, ele quis comparar. Tancredo Neves, presidente eleito, disse que nem Deus tirava ele do poder. Na noite anterior à sua posse, ele morreu. Afrontou o nome do Senhor. O nome do Senhor não se compara. O nome do Senhor não é para ser minimizado, como alguns homens fazem. Um cantor que existiu aqui no nosso país, o Cazuza, num show no Rio de Janeiro, acendeu um cigarro de maconha, soprou para cima e disse que aquilo era para Deus. Não precisa dizer como é que esse homem morreu. O construtor do Titanic, o construtor do Titanic foi questionado sobre a segurança daquele navio. E todos sabem o que aconteceu com o Titanic. Talvez 90% ou 100% aqui da igreja já assistiu o filme, e todo mundo viu o que aconteceu com o Titanic. São exemplos e exemplos que a gente pode dar. Marilyn Monroe, essa mulher tão famosa, tão rica, estava passando por uma fase muito difícil. Levaram na casa dela nada mais nada menos do que Billy Graham. E quando Billy Graham chegou na porta da casa dela, ela disse assim: eu não preciso do seu Jesus, pode ir embora daqui. Passada uma semana, ela foi encontrada morta na sua casa. A oportunidade de receber uma palavra de salvação chegou até a casa dela, e ela disse: eu não preciso. E tantos outros que vieram. Bon Scott, vocalista da banda AC/DC, cantava uma música chamada Highway to Hell, Autoestrada para o Inferno. E a letra dessa música falava em alto e bom som: não me impeça, eu continuo na minha autoestrada para o inferno. Cantava isso de peito aberto. Passado um tempo foi encontrado no seu apartamento sufocado, morto, sufocado pelo próprio vômito.
finais tristes de quem quis comparar o Senhor a qualquer coisa, blasfemar diante de todos ao Senhor, assim, diante de todos falando do Senhor por qualquer coisa, por coisas terrenas que não se comparam com a grandeza e com a majestade dele. Nada se compara ao Senhor, meu irmão. Nada se compara ao Senhor, porque Ele foi na camada mais humilde, desceu da sua glória, se fez homem. O apóstolo Paulo declara lá em Filipenses capítulo 2, verso 5. A partir dali ele começa a falar daquilo que o Senhor fez, porque Ele se esvaziou, tornou-se humano, tomou a forma de servo. Ele foi descendo cada vez mais, esvaziou, tornou-se humano, tomando a forma de servo, servo obediente, e foi até a morte, e morte de cruz. Foi lá embaixo. E é por isso Deus o exaltou soberanamente, para que ao nome dele, todo nome confesse, toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o Senhor, Ele veio, Ele foi exaltado, porque Ele se colocou no meu e no teu lugar. Ele entende talvez o sofrimento que você passa, Ele entende a luta que você passa, mas Ele sabe do teu coração e aonde Ele pode te levar. E o que eu quero te falar nessa noite é que o nome dEle, tudo que há nele, não é comparável a nada. Nada se compara ao Senhor. E quando João Batista olhava para o Senhor Jesus, ele percebia essas características na vida dele. E eu quero falar rapidamente sobre 5 características na vida de Jesus. 5 características do nosso Senhor que você não pode esquecer na tua vida. E a primeira delas é que o nascimento dele é incomparável. É por isso que há mais de 2000 anos as pessoas ainda continuam adorando, como eu e você estamos hoje. As pessoas continuam reverenciando esse nome, porque jamais houve alguém na face da terra que teve um nascimento que foi profetizado 700 anos antes. Isaías 700 anos antes já dizia: a virgem conceberá e dará luz a um menino chamado Emanuel. E todos conheciam essa história, todos esperavam por essa história. O nascimento de Jesus foi único, incomparável. Nasce sob a lei judaica, nasce um bebê ali enrolado em panos ali numa manjedoura, e cresce, aprende a profissão do seu pai, no meio das madeiras ali, um carpinteiro, no meio das madeiras, dos pregos, dos martelos, ele aprende a profissão do seu pai. Mas foi ele quem criou o mundo pelo poder da sua palavra. Mas ele estava ali passando por um processo, e não poderia deixar de passar por aquele processo. Nós assistimos ontem uma apresentação de teatro do pessoal da nossa igreja. Quem esteve lá? Levanta a mão. Vamos falar assim: quem não foi, perdeu. 1, 2, 3. Quem não foi, perdeu. Você não sabe que vocês perderam, irmãos. Nós fomos ministrados exatamente sobre isso, que você não pode queimar processos na sua vida. Jesus, apesar de ter criado todas as coisas, Ele mesmo, como exemplo, passou por todo o processo. Como todo menino judeu tinha que aprender uma profissão, e Ele aprendeu uma profissão ali. O menino judeu, quando chegava na idade média da adolescência, ele tinha que decidir se ele ia aprender aos pés de um rabino, ou se ele ia aprender a profissão do pai. Jesus não precisava de aprender aos pés dos rabinos, porque ele já era Senhor sobre todas as coisas. Então ele foi aprender a profissão do pai, e ali no meio dos pregos, dos martelos e das madeiras, ele foi se desenvolvendo, trabalhando. Mas o seu nascimento foi incomparável. Aquele que nomeou as estrelas, aquele que acima de todas as coisas estava ali, o Criador, passando pelas mesmas coisas que eu e você passamos. É por isso que Ele entende o teu coração quando Ele olha para você, porque Ele passou pelas mesmíssimas coisas que nós passamos. Há quem diga que o mundo foi criado de uma explosão. Isso é a pior besteira que eu já ouvi na minha vida. Você vai para a escola, eles querem dizer isso para você. Você já viu explosão colocar alguma coisa em ordem? Depois de uma explosão, você já viu alguma coisa alinhada? Os planetas, o sol, a lua, as estrelas, Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Há um texto, eu falei para o pessoal aqui de manhã e vou recomendar para você também. Você quer se deliciar com a Bíblia?
Você quer um texto assim para você ler com lágrimas dos olhos? Vai lá e lê Hebreus capítulo 1. E você vai ver essa palavra dizendo assim, que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Você que ama a palavra, você que ama Jesus, você vai ler esse texto e você fica assim encantado. Estava dizendo para uns irmãos aqui de manhã que tem texto na Bíblia que a gente se dá por contente, satisfeito. Só de você vir aqui ler, o pregador não precisa de pregar. Você pode fechar a Bíblia e ir para casa, todo mundo vai feliz e abençoado. Só pela leitura da palavra, só por aquilo que a palavra nos diz. Então, Jesus veio para mostrar verdadeiramente quem é Deus no seu nascimento. Você quer conhecer mais de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão, de tudo que Ele tem para te dar? Olha para Jesus, porque tudo que você quiser entender de Deus, você vai ver nele. E a segunda coisa que Ele teve incomparável na sua vida foi a sua própria vida, o próprio desenrolar da sua vida, e as suas declarações foram incomparáveis. Nenhuma outra pessoa no mundo poderia falar o que Jesus falou. Nenhum outro tinha essa credencial de poder falar o que Ele falou na sua vida. No próprio Evangelho de João, no capítulo 6, Ele diz que Ele é o pão da vida, porque Ele sacia a tua sede, a minha sede, ou a tua fome e a minha fome. Ele é a água da vida, porque Ele sacia a tua sede, a minha sede. Lá no capítulo 8, Ele diz que Ele é a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. No capítulo 10 do próprio Evangelho de João, Ele diz que Ele é a porta, e quando nós entramos por essa porta, nós encontramos salvação. Essas são as declarações que Ele pode falar e que nenhum outro mais pode falar. Ninguém tem credencial para dizer isso, só o Senhor. O capítulo 10 diz que Ele é o bom pastor, e o bom pastor toma conta das suas ovelhas. No capítulo 11 Ele diz que Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá quem crê nele. No capítulo 14 Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém pode dizer isso, só o Senhor pode dizer isso. Suas declarações são incomparáveis. No capítulo 15 Ele diz que Ele é a videira verdadeira, e para que você viva atrelado à videira, você tem que estar ligado nela. A sua vida e as suas declarações são incomparáveis. Em terceiro lugar, a sua autoridade é incomparável. Jesus pôde dizer assim lá em Mateus capítulo 11 verso 28: todo o poder me é dado nos céus e na terra. O diabo tem poder? Tem, mas Jesus tem todo o poder. Ele pode fazer, o diabo pode fazer alguma coisa? Pode, mas Jesus é todo poderoso. Portanto, entrega a tua vida, meu irmão, confia nele, conforme o texto que nós lemos aqui no começo do culto. Entrega a tua vida, entrega o teu caminho, confia nele, e ele tudo fará. É mais ou menos quando você tem uma procuração na mão de um advogado. Quem aqui já fez algum processo na justiça sabe muito bem como é que é. Você vai lá, assina uma procuração, aquele advogado pode responder por você, ele pode sacar dinheiro por você, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele tem uma procuração. E enquanto nós não nos decidimos a entregar a nossa vida ao Senhor, sabe o que acontece? Essa procuração está na mão do inimigo. Você tem que ir lá com ele e falar assim: vem cá, ó advogado, meia boca, eu vou rasgar essa procuração aqui, você não serve mais para mim, e eu vou passar a minha vida para o nome do Senhor agora. É Ele que vai responder por mim, é Ele que vai fazer por mim, é Ele que vai ter autoridade sobre a minha vida. É isso que nós temos que entender. Ele tem todo o poder no céu e na terra, porque Ele tem poder para acalmar a tempestade. Lembra de Jesus falando ali na tempestade? Os discípulos chegam para Ele e falam assim: Senhor, não se te dá que morramos. Como é que o Senhor está dormindo aqui nesse barco? Jesus estende a mão, acalma o vento, acalma a tempestade. Ele tem poder sobre a tempestade, Ele tem poder sobre todas as coisas. A sua autoridade é incomparável. Ele pode curar enfermos simplesmente por um toque. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. A autoridade dele é incomparável. João Batista enxergava tudo isso. Ele preparava o caminho daquele que tinha um nascimento incomparável. Ele preparava o caminho daquele que tinha declarações incomparáveis na sua vida. João Batista preparava o caminho para aquele que tinha uma autoridade incomparável na sua vida.
Você não serve a um crucifixo, você não serve a um quadrinho com uma imagem, você não serve a nada disso, você serve aquele que é todo poderoso. A nenhuma crendice você serve, a nenhuma um patuá, nenhuma uma bobeira, alguma coisa que te ensinaram, nada disso. Quando a palavra do Senhor entra no nosso coração, essas coisas ficam de lado, perdem o valor. Você já percebeu que hoje em dia, lá vai eu declarar a minha idade aqui de novo. Há muitos anos atrás, a long time ago, se falava muito no nosso meio sobre mula sem cabeça. Todo mundo ficava morrendo de medo. Ficava ou não ficava? Saci pererê. No nosso país, no nosso folclore, não é verdade, irmãos? No nosso folclore se falava muito disso. Você percebeu que hoje em dia ninguém mais fala disso? Parece que isso o povo nem lembra mais que existe. Acho que a mula sem cabeça achou a cabeça dela que estava perdida. O saci pererê foi curado, a perna dele cresceu. Porque aonde o nome do Senhor Jesus é pregado, onde a autoridade dele entra, essas besteiras deixam de existir, meu irmão. Você começa a olhar para aquele que é todo poderoso sobre a tua vida, e você começa a deixar de acreditar nessas coisas. João Batista estava preparando o caminho para aquele que tinha uma autoridade inigualável e incomparável na sua vida, porque ele diz na palavra dele, lá no Salmo 91, que o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Salmo 23, estou citando o salmo errado aqui. Lá no Salmo 91 é onde ele diz assim, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita. Você já imaginou? Você está no lugar com 11.000 pessoas destruídas, e você lá de pé, porque o Senhor te guarda, porque a autoridade dele sobre a tua vida, é porque você é bom, é porque você é bonito, é porque você é bonzinho, não, é porque ele cuida da tua vida, porque a autoridade dele é sobre a tua vida. Autoridade incomparável, autoridade incomparável. Levanta a tua mão comigo e declara assim: Senhor, me dá da sua autoridade, porque ele tem, ele pode te dar. Quando você ora para quem tem, você pede para quem pode responder, e você estende a mão para quem tem autoridade, e ele pode te dar autoridade. E a quarta coisa, que ele é incomparável, e talvez vai te chocar agora: a sua morte é incomparável. E aqui o negócio pega, porque homens são sentenciados à morte quando eles cometem algum crime, quando eles são merecedores de tal punição, por causa dos seus crimes, por causa dos conceitos que eles defendem, eles são sentenciados à morte. Jesus foi sentenciado à morte porque pregou a verdade, por um povo que queria destruí-lo. Foi para a cruz, foi pendurado na cruz, pediu água, deram vinagre para ele, sofreu ali naquele lugar, disse para o Senhor: se possível, passa de mim esse cálice, mas que a tua vontade seja feita. E você fica imaginando o sofrimento do Senhor ali naquele lugar. Eu gosto de falar isso, irmãos. Um psiquiatra muito famoso brasileiro, Augusto Cury, era ateu, confesso. Esse homem ficou tão intrigado, porque ele não acreditava em Deus em hipótese alguma, e ele foi pesquisar, com todo o seu conhecimento de ciência e tantas outras coisas, foi pesquisar a vida de Jesus para entender como é que Jesus suportou tudo aquilo. E ele entendeu que só alguém com algo incomparável na sua vida, com algo sobrenatural na sua vida, poderia suportar tamanha dor na cruz. Mas sabe por que ele suportou tamanha dor na cruz? Foi por causa da minha alma, foi por causa da tua alma, para salvar a tua alma, para salvar a minha alma. Ele estava pensando em você aqui hoje, dia 11 de setembro de 2022,
para que você estivesse aqui, para que você ouvisse essa palavra, e Ele estava ali se dando em sacrifício por você. É muito bonito dizer que Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário, mas não foi só na cruz do Calvário, foi na cidade todinha, carregando uma cruz pesada nas suas costas. E o interessante é que o instrumento de trabalho que ele aprendeu com seu pai, madeira, prego, martelo, foi o que foi usado para construir aquela cruz que ele carregou no seu próprio ombro, e ele conhecia muito bem aquilo. O sofrimento que ele conhecia muito bem, ele estava levando para o lugar de sacrifício, pela minha e pela tua vida. O caminho que João Batista preparou, estava preparando isso aqui, ó. O caminho que ele asfaltou para que Jesus entrasse, foi ali. E Jesus subiu ali aquela montanha até o Gólgota, como cordeiro mudo, diante dos seus tosquiadores, sem falar nada, sem reclamar, sem falar nada. E ali naquele momento, a primeira palavra que ele disse foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que dizem. Essa foi a primeira de 3 coisas muito importantes que ele falou ali na cruz, de 3 momentos muito importantes que aconteceram ali naquela cruz. E naquele momento em que ele disse, o céu se escureceu, porque o texto diz que Deus fez com que o céu se escurecesse, e não foi uma eclipse solar como a gente costuma ver nos dias de hoje. Foi um momento de maior batalha espiritual que ele passou na sua vida. O peso do pecado esteve sobre ele. O peso do pecado esteve sobre ele. O universo chorou. O sol se apagou. Há uma música que nós cantamos que diz assim, canta comigo: o universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Canta. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o preço do pecado. A terra escureceu, nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre. Cante. Ali ele venceu. Ali ele venceu, para ser exaltado para sempre. Ressuscitou. Ele é todo poderoso pela minha e pela sua vida. O próprio Senhor sentiu a dor junto ali com ele. A terra estremeceu. Todas as coisas ali foram consumadas quando ele se entregou naquela cruz. João Batista sabia o momento que ele estava preparando. Toda a semeadura, todo o preparo que ele tinha preparado para o Senhor culminava nisso. Ele sabia o que ele estava preparando, e a alegria do amigo do noivo estava começando a ser concretizada aqui. Meu irmão, Deus está te chamando nessa noite para você ser o amigo do noivo. Lembra que a gente leu aqui? O amigo do noivo é aquele que tem prazer quando ouve a voz do noivo. E quando a voz do noivo bradou naquela cruz ali, eles não sabem o que eles estão fazendo. Quando ele começa a liberar perdão, quando ele diz ali naquela cruz algo tremendo, que parece um momento de tristeza, mas foi um momento de libertação. Jesus diz ali naquela cruz uma palavra em hebraico que diz assim: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele dá um brado, num momento de grande agonia.
mas é para que o meu pecado e o seu pecado fosse cravado ali naquela cruz, e ele vencesse toda a afronta do inimigo. O diabo achou que tinha vencido, mas aquela hora foi a hora da vitória do Senhor na cruz, pela minha e pela tua vida. E Jesus fala uma segunda coisa ali. Jesus diz algo ainda mais profundo, ainda mais envolvente ali naquela cruz. E ele diz uma palavra ali no grego que significa está consumado, está pago, está resolvido. Tudo que ele foi fazer ali. E a palavra que ele diz é tetelestai. Essa palavra significa algo muito forte na minha e na tua vida, irmão. Essa palavra é como se fosse uma liberação. Os escravos que eram comprados naquela época, eles tinham um documento indicando a propriedade, e quando alguém pagava por aquele escravo, havia um carimbo sobre aquele documento, e naquele carimbo estava escrito esta palavra, tetelestai. Isso significa que o preço pelo valor daquele escravo já tinha sido pago, e que ninguém mais poderia pagar preço por aquela vida. Você está entendendo? Você está entendendo o sacrifício de Jesus? Quando ele clama isso ali na cruz, ele pagou o preço pela tua vida, e ninguém mais pode pagar preço pela tua vida, e ninguém mais pode te comprar, porque ele já pagou. Ninguém mais pode declarar que é teu Senhor, só ele pode declarar que é teu Senhor, porque ele já carimbou sobre a tua vida que ele é teu dono. Os homens que eram presos naquela época, numa cela, havia um escrito, havia um documento na porta da cela indicando todos os crimes que eles tinham cometido. E naquele documento estava escrito ali: roubou, assassinou, praticou isso, aquilo outro, estava tudo escrito ali. Mas essa palavra significa exatamente que cumpriu-se a sentença. Essa palavra tinha um outro significado, que era: cumpriu-se a sentença, ele não deve mais nada, ele está liberado. Quando Jesus cumpre esse momento, quando ele vive esse momento, ele diz sobre a minha e a tua vida: tudo aquilo que você devia já foi pago. Você não precisa de mais nada a não ser do único e suficiente sacrifício do Senhor. É Ele que declara isso sobre a tua vida. Jesus estava dizendo: eu consegui. Jesus estava dizendo: eu terminei. Jesus estava dizendo: eu cumpri, eu anulei a sentença. Jesus estava dizendo sobre a tua vida: eu afastei, eu apaguei tudo que você tinha de dívida sobre você. Você não precisa de mais nada, basta que você simplesmente se entregue. Ele estava dizendo para você: eu acabei de abrir a porta do céu para você entrar. Aleluia. É isso que ele disse sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mas ele disse ainda uma última coisa. E ele diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. João Batista, quando lá no começo começou a preparar o caminho do Senhor, é para que ele pudesse chegar nisso. Você tem um João Batista na tua vida? Você tem alguém que está preparando o caminho do Senhor na tua vida? Se você não tem, comece a procurar um João Batista agora, meu irmão, para que ele possa instruir tua vida, para que ele possa te levar por caminhos aplanados, para que ele possa te conduzir ao caminho de salvação. Ou seja, você é o João Batista na vida de alguém, para que um dia as pessoas se encontrem com essa grande realidade que só o Senhor pode dizer. E ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o Pai o recebe na glória, e a voz redentora do noivo, ela é ouvida por todos. A voz do noivo, que agradava o coração de João Batista, e que agrada o meu e o teu coração, ela está sendo ouvida aqui nessa noite, em nome de Jesus. E aí vem a quinta coisa que eu queria dizer para a gente concluir. Nós falamos aqui que o nascimento dele é incomparável. Nós falamos aqui que a sua vida e as suas declarações são incomparáveis.
Nós falamos aqui que a sua autoridade é incomparável. Nós falamos aqui que a sua morte é incomparável. Mas eu quero dizer para você que a sua ressurreição, ela é única, e não houve ninguém que pôde ressurgir para poder resgatar a nossa alma do inferno, da lei e de tudo aquilo que era transitório, que não nos podia salvar. Mas ele ressurgiu, o véu se rasgou, tudo aquilo foi pago para que eu e você pudéssemos ter entrada no reino do Senhor. As torturas dos soldados já não tinham mais poder sobre ele. Ele passou, ele sofreu. O inferno já não tinha mais poder, porque ele já tinha descido lá no inferno e tomado as chaves das mãos de Satanás. E está sobre ele toda a autoridade no céu, na terra e no mundo espiritual. Toda a maldição da lei foi quebrada. E nós precisamos entender, irmãos, que quando nós tomamos uma atitude de preparar o caminho do Senhor, é essa mensagem que alcança os corações daqueles que nós preparamos o caminho. Seja você um João Batista na vida de alguém, seja você aquele que vai abençoar, seja você aquele que vai preparar o caminho do Senhor. É por isso que João Batista declarou no verso 30 de João capítulo 3: é necessário que ele cresça e eu diminua. Ele não precisava de um título, ele não precisava de uma promoção, ele não precisava de ser comparado com ninguém, ele só precisava de ser a voz que clama do deserto. Talvez você se sinta como uma voz que clama do deserto, falando sozinho, falando para quem não quer ouvir, mas a tua voz vai alcançar corações. Seja um João Batista na vida de alguém. Nós lemos até o versículo 30. Eu vou pedir para o irmão rapidamente colocar a partir do verso 31, João capítulo 3, a partir do verso 31, já estou terminando, irmãos. Até a meia-noite a gente termina, amém? Glória a Deus. Verso 31 diz assim, preste atenção comigo, eu quero que você entenda isso de uma forma racional. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra. Perdão, irmãos, vou ler de novo. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita, presta atenção, verso 33, aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É necessário que ele cresça e eu diminua. Você está preparado para isso, meu irmão? É necessário que ele cresça e eu diminua. Há uma grande verdade estampada nisso, e eu quero cantar isso com os irmãos, para que você guarde no teu coração essa verdade. Há uma verdade que nós declaramos cantando. Quando nós começamos aqui, eu disse: cuidado com aquilo que você canta, canta com o teu coração, porque quando você declara, o mundo espiritual ouve, porque quando você declara, o mundo espiritual se movimenta, e é o que Deus vai fazer aqui agora. E nós precisamos declarar com nossos lábios, de lá do profundo do nosso coração, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Fica de pé. De infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua.
Quando você declara isso do fundo do teu coração, o mundo espiritual ouve, e essa é a alegria do amigo do noivo. O Senhor declara na sua palavra que Ele já não nos chama mais de servos, mas nos chama de amigos. E o amigo do noivo é aquele que tem prazer quando ouve a voz do noivo. A segunda parte dessa música diz uma declaração muito simples, e ela diz assim: em nome de Jesus, glorifique a Ele, se você entendeu isso. Nós vivemos uma sociedade egocêntrica, onde as pessoas estão cada vez mais exaltando o eu. Se você quer glorificar o Senhor, fale muito dEle, fale menos de você, e fale nada dos outros, porque o Senhor está à procura de corações que queiram exaltar o nome dEle, entendem essa mensagem cada vez mais do Senhor e cada vez menos de nós. Se você entende que você precisa esvaziar o teu coração do teu ego, da tua vontade e das tuas razões essa noite, se você quer entregar verdadeiramente o controle, a direção da tua vida para o Senhor, talvez você nunca tenha feito isso na tua vida. Hoje está feito o convite, e o altar é lugar de entrega, o altar é lugar de você fazer isso. Se há alguém hoje que se sentiu tocado por essa palavra e quer dizer assim: Senhor, eu quero cada vez mais de Ti e menos de mim, eu quero entregar a minha vida ao Senhor essa noite, faz um sinal bem alto assim com a tua mão. Eu quero orar por você, eu quero declarar o senhorio do Senhor sobre a tua vida. Há alguém nessa noite? Faz assim com a tua mão. Eu não estou conseguindo enxergar porque está um pouco escuro, mas se você está aí e você quer, vem. Se você se sente constrangido em vir sozinho, se tem alguém junto com você, pode vir junto. Mas se você precisa de vir, vem depressa, porque a oportunidade que o Senhor está te dando é hoje. Amanhã pode ser tarde, amanhã pode ser que você não tenha essa oportunidade. Em nome de Jesus, o Senhor quer trazer salvação, o Senhor quer trazer restauração essa noite sobre vidas aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Talvez você já entregou o seu coração ao Senhor, mas você fala assim: eu estou afastado, eu estou longe, eu preciso me reconciliar, eu preciso de resgatar a minha comunhão com o Senhor. É a tua oportunidade essa noite. Vem sem demora, eu não vou me alongar muito, vem sem demora. Vem para que o Senhor complete a obra na tua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Estende a mão ao altar.
Se você tem algo que você precisa de colocar ao Senhor, confesse a Ele agora. Se você precisa esvaziar o seu ego na presença do Senhor, derrame o teu coração na presença dEle e exalte o Senhor, enquanto você canta, que Ele cresça e eu diminua, em nome de Jesus. Cante ao Senhor.